Olá, aluno Seja Cari. Hoje, meu nome é Douglas, sou professor de ciências e a gente vai ver a terceira aula do primeiro bloco, né? E o tema dela é meio ambiente, tá? E para começar, a gente começa com um provérbio africano, um antigo provérbio africano, que é necessário uma comunidade inteira para educar uma criança. O que isso quer dizer, né? A gente precisa uma criança ela precisa de muito conhecimento, muito bagagens de todos os meios para que ela venha aprender a se tornar um cidadão mais para frente. Mas o que isso tem a ver com o meio ambiente? Mas antes, vamos saber o que é meio ambiente, né? Meio ambiente é o local onde se desenvolve a vida na Terra, ou seja, é a natureza com todos os seres vivos e não vivos que nela habitam e interagem. Então é justamente sou eu, é você, é o bairro onde você mora, é o seu vizinho, é a casa do seu vizinho, é tudo que engloba. Professor, mas aí está falando natureza. Mas nós somos parte da natureza. O homem manipula a natureza, ele manipula o meio ambiente. Então, independente se é natureza ou não, é meio ambiente, ok? Mas vamos lá, continuando aqui. Em resumo, o meio ambiente engloba todos os elementos vivos e não vivos que estão relacionados com a vida na Terra. É tudo aquilo que nos cerca, como o ar, o solo, a vegetação, o clima, os animais, os seres humanos, dentre outros. Tá? Então é tudo que nos cerca. Os prédios, as casas, tudo faz parte do meio ambiente, mesmo sabendo que há uma intervenção do homem aí. Mas aí a gente já ouviu falar em preservação ambiental e conservação ambiental. Qual a diferença entre as duas? Tá? A preservação ambiental é a proteção sem intervenção humana. Isso significa a natureza intocável, né? Sem que haja presença do homem e sem considerar o valor utilitário econômico que ela possa trazer. Então, é a preservação máxima no crua, entendeu? Onde o homem não entra. Existem algumas unidades ambientais aqui no Brasil que elas são unidades de preservação, em que a gente não pode entrar, apenas pesquisadores, tá? Não pode ter uma atividade econômica nesse local. A conservação é a proteção, mas com o uso racional da natureza, através do manejo sustentável. Né? Permite a presença do homem na natureza, porém, de maneira harmônica. O que isso quer dizer? Então, a conservação são campos, né, no qual a gente tem a preservação da natureza, porém, o homem está ali, está trabalhando, mas sem agredir a natureza, tá? Ele está ali em harmonia. No caso aqui, eu estou mostrando para vocês uma foto de um homem tirando o látex, né, da seringueira para poder fazer a borracha. Mas assim, a retirada do látex não prejudica nada em nada a seringueira, tá? E ele vai extraindo ali sem destruir, tá? Na Amazônia você tem várias unidades de conservação no qual os homens estão ali fazendo o processo extrativista. O que é extrativismo? Ele retira sem destruir a natureza. Desses movimentos é justamente a retirada de látex da seringueira, né? A coleta da castanha do Pará, né? Que o homem vai lá e coleta dos frutos, e também a retirada de cachos de açaí para poder fazer o açaí que a gente tanto gosta. Okay? Mas quais são os problemas ambientais mais recorrentes, tá? Bom, a gente tem as mudanças climáticas, né, causadas pelo efeito estufa, né, no qual
as temperaturas do nosso planeta têm aumentado, ou então em lugares que não chovia tanto, começa a chover muito. Então, está havendo uma mudança no clima por conta da poluição, por causa do envolvimento do homem modificando a natureza. Né? A gente tem aí o aumento do efeito estufa, né? Aumentando o efeito estufa, aumenta o aquecimento global e causa isso aí, né? No Ártico, né, os ursos polares estão ficando sem espaço, porque os gelos estão derretendo, né? E com o aumento do aquecimento global, a gente também tem o aumento do nível dos mares, que também é outro problema, né? Mas aqui a gente tem outra, poluição da água, né? Quer seja pelo esgoto caseiro, quer seja pelos rejeitos de indústrias, né? Isso vem causando, prejudicando o meio ambiente. Não só o meio ambiente, como os seres que vivem nelas. Nós, como exemplos, né? E outros seres, né? Como peixes, aves, tudo que dependem da água, né? Bom, aqui a gente tem a poluição do ar, a gente está vendo aqui, o cara não está de máscara por causa do corona, você está vendo essa neblina na cidade, basicamente houve uma inversão térmica. Que inversão térmica? A poluição não consegue subir, ela fica presa num patamar muito mais abaixo, e isso pode causar problemas de saúde nas pessoas que vivem na cidade. Tá? O desmatamento, né? Desmatamento, né? A Amazônia aí, a cada dia tem sido cada vez mais desmatada, né? A extinção de espécies, né? Esse aí é o mico-leão dourado, é uma espécie até do Rio de Janeiro, né? Hoje só se encontra ali na região de Silva Jardim, uma reserva chamada Poço das Antas, né? E ele está extremamente ameaçado de extinção por causa do aumento das propriedades agrícolas da região, ok? Então, a gente deixa aqui para vocês que a gente precisa conservar. A gente precisa conservar o meio ambiente, utilizando aqueles meios sustentáveis que a gente falou na aula 2, ok? Obrigado pela atenção, fiquem bem, fiquem em casa e realizem as atividades propostas do curso, ok?